So today we will be reading pages 18. Actually, we'll begin on page 17, but it's the end of 17 actually is 18. So it says, some bids Christ go out of the country, for Herod will kill him. What saith Christ to that? Go, tell that fox I must work today and tomorrow. He casts that upon God, and his calling. God hath set a time, and while that time lasts, my calling will bear me out. And when that time is out, then I shall be perfect. 3. Another burden is the burden of injuries, which befalls a man in his calling. I have not hastened that evil day. Lord, thou knowest, he had not wronged himself nor others in his calling. And therefore all the injuries that befell him in his calling, he desires the Lord to take it into his hands. Sixthly, faith hath another act about a man's vocation, and that is, it takes all successes that befall him in his calling with moderation. He equally bears good and evil successes as God shall dispense them to him. Faith bears good and evil. Faith frames the heart to moderation, but they good or evil, be they good or evil, it rests satisfied in God's gracious dispensation. I have learned to state so whether I am therewith to be content. This he had learned to do. If God prosper him, he hath learned not to be puffed up, and if he should be exposed to want, he could do it without murmuring. It is the same act of unbelief that makes a man murmur in crosses, which puffs him up in prosperity. Her faith is like a voice, it keeps the heart in an equal frame, whether matters fall out well or ill. Faith takes them much for delight. Faith moderates the frame of a man's spirit on both sides. Seventhly, the last work which faith puts forth about a man's calling is this: faith with boldness resigns up his scholars into the hands of God or men. Whenever God calls a man to lay down his calling, when his work is finished, hearing the sons of God far exceed the sons of men. Another man, when his calling comes to be removed from him, he is much ashamed and much afraid. But if a Christian man be to forego his calling, as he lays it down with comfort and boldness in the sight of God and men. First, in the sight of God, I have fought the fight, I have kept the faith and finished my course, and therefore henceforth is laid up for me a crown of righteousness, which God, according to his righteous word and promise, will give him, as a reward for his sincere and faithful walking. He looks up to the God, up to God, and resigns up his callings into his hands. He he tells Timothy the day of his departure is at hand, and now this is the matter of strong consolation to him. Faith believing that God put him into his calling and hath been helpful to him hitherto, and now gone nigh to the period of his calling, here was his comfort, and that he had not thrown himself out of his work, but God calls him to leave it, and so believes in it the same hand from whom he received. A man that is in calling hath sought himself, and never looked farther than himself. He never come to lay down his calling, but he thinks it so ought to do it. A swine that never did good office to his own till he comes to lie on the hurdle.
He then cries out, "But a sheep hath many times before yielded profit, that you take him and cut his throat, yet he is as a lamb dumb before the shearer. So a carnal man, that never served any man but himself, call him to distress in it. He murmurs and cries out at it. Take you a Christian man that is wanted to serve God and servant of men, when he hath been faithful and useful in his calling. He never lays it down by his own measure of freedom and boldness of spirit." Bom, então a gente lê aqui. Some bids. O que é bid? Bid é tipo o que o cara paga lá no. Quando ele vai comprar alguma coisa, isso ali, ó, oferta, proposta. Mas seria então apelo. Então, alguns apelos. Alguns dos apelos Cristo. Por alguns apelos, né? Jesus vai pro country, tipo pro interior, por causa que Herodes quer matar ele, né? O que disse Cristo a isso? Vai, diga aos meus. Diga aquela Fox. Raposa, que eu devo trabalhar dia e manhã. Hoje e amanhã. Ele joga tudo sobre Deus e isso é chamado. Deus tem posto um tempo. Enquanto aquele tempo durar, o meu chamado ainda vai continuar. E quando o tempo acaba, então eu devo ser perfeito. Outro jugo é o jugo de injuries, de machucados que caia um homem no seu chamado. Eu não tenho hastened. Eu não tenho apressado o mal, o dia mal, aquele que tu conhece assim. Ele não errou nem outros em seu chamado, e portanto todos os machucados que caem no seu chamado, ele deseja que o Senhor tudo tome nas suas mãos. Em sexto lugar, a fé tem outro ato na vocação do homem, que é tomar todos os sucessos que caem a ele no seu chamado com moderação. Ele igualmente suporta o bem e os sucessos bons e ruins, como Deus deve dispensá-lo a eles. A fé segura o coração à moderação, e ele seja bom ou ruim. Desculpa. Me perdi. Não, perdi de novo. Tá. Não. Sim. Aqui, ó. Descanso satisfeito na dispensação graciosa de Deus. Eu tenho aprendido, em qualquer estado que eu esteja, a ser contente. Filipenses 4, 11 e 12. E se ele ensinar a fazer, se Deus prospera nele, ele não aprendeu a ser orgulhoso. E se ele fosse exposto a qualquer coisa, ele poderia fazê-lo sem murmurar.
É o mesmo ato de prosperidade, é o mesmo ato de descrença que faz um homem murmurar em suas cruzes, né? O que é, o que orgulha mais na prosperidade. Agora, a fé é uma quase não sei o que é. Talvez seja com I, porque isso aqui é como esse livro é antigo. É uma firmeza. A fé é uma firmeza, deixa no coração tudo igual, né? Mesmo que caia, mesmo que saia bem ou ruim. A fé toma tudo da mesma forma. A fé modera o espírito do homem em ambos os lados. Seventh. O último trabalho que a fé bota no chamado do homem é que a fé com audácia resigna seu chamado na mão de Deus ou do homem. Quando, mesmo que toda vez que Deus chama o homem para se pôr no seu chamado, quando seu trabalho está finalizado. Portanto, os filhos do homem excedem os filhos de Deus excedem os filhos dos homens. Outro homem, quando é chamado para ser removido do seu trabalho, ele fica muito envergonhado e triste, mas o cristão, se tem que deixar o seu chamado, ele bota com conforto e audácia na visão de Deus e dos homens. Né? Primeiro, na visão de Deus, eu tenho lutado a luta, e eu tenho guardado a fé e finalizado o meu caminho. E, portanto, daqui em diante, está posto sobre mim uma coroa de justiça, qual Deus, de acordo com a sua justiça. A palavra e a promessa que lhe deu como desculpa de novo, prêmio para o seu caminhar sincero e cheio de fé. Ele olha a Deus e resigna todo o seu chamado na sua mão. Ele toma Timóteo. Ele diz a Timóteo, o dia de sua saída está próximo. E agora, isso é o que mais importa no chamado. E isso importa de grande consolação para ele. Crer a fé crente que Deus o pôs no seu chamado e tem sido ajudando a ele desde o começo. Que agora, ficando cada vez mais perto do período de seu chamado, ele está em conforto. E ele se jogou a si mesmo do seu trabalho. Mas Deus o chama para deixá-lo, para que ele o deixe, para deixar da mesma mão que o deu. Né? Então Deus deu trabalho e tirou. O homem, no seu chamado, tem sempre buscado, que tem buscado a si mesmo, nunca olhado mais longe do que ele nunca virá ao seu chamado. Mas ele pensa que ele que é para ele isso, né? Um porco que nunca fez bom ofício para seu dono, ele quando ele vai pro hurdle, ele se deita na barreira lá. Então ele chora. Mas uma ovelha, quando muitas vezes deu
profit, lucro, essa é dona, né? Quando, mesmo que cortem seu pescoço, mesmo assim, como um cordeiro burro, perante o shearer, é o cara que corta, o tosador, tosquiador, é, ele fica calado. Então, um encarnal que nunca serviu a qualquer um, mas somente a ele, quando chamado de um estresse, né? Ele murmura e chora a isso, né? Grita isso. Mas se você como um cristão que está acostumado a servir a Deus servindo aos homens, quando ele tem sido fiel e útil para todos, no seu chamado ele nunca bota isso, nunca deixa isso com alguma medida de é, liberdade e audácia de espírito.